Jesus. Bom dia, gente. Paz seja convosco, amém? Estão felizes nessa manhã? Cheios do Espírito Santo? Glória a Deus, o Senhor é bom. Eu queria, nessa manhã, que é uma manhã muito especial, né? Desde o início vocês já perceberam, e até mesmo pela decoração lá atrás, né? Inclusive, tem mão de mãe em todo lugar, né? Inclusive na decoração, né? Gente, não tem como a gente falar da nossa vida, de não reconhecer essa pessoa tão especial, né? E eu gostaria de orar por todas as mamães, abençoar todas as mamães nessa manhã. E eu, antes de fazer isso, eu quero deixar uma reflexão. Eu brinquei com a pastora Débora hoje, talvez seja a primeira vez na história da nossa igreja que o tema mãe deu tema para o culto como um todo, né? Desde a decoração até a mensagem, e a pastora conseguiu encaixar isso na oferta, você viu? Gente, eu falei, olha, realmente Deus estava trabalhando nesse sentido do tema mesmo, e é muito especial. E eu tenho refletido em algumas coisas, e eu sei que, guardadas as devidas proporções, essa palavra serve para todos nós, para filhos, filhas, mas em especial para as mães. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1. Quando você chegar lá, diga amém. É uma breve reflexão, mas eu acredito que vai falar muito ao nosso coração. Segundo Timóteo, capítulo 1, quando você chegar, diga amém. Versículo 5, gente, eu quero ler apenas o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Está escrito o seguinte: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que habita em você. Amém? Amado Pai Celestial, Senhor, no Teu nome, eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações, nos ensine, nos traga uma palavra diferente nessa manhã, Pai, uma palavra que venha nos ensinar e nos edificar, e que nós possamos sair daqui, meu Pai, inspirados por essas histórias, por essas palavras, por essas reflexões, no nome de Jesus. Amém? Gente, dentro desse contexto aqui, que eu acabei de ler do versículo bíblico, a gente percebe aqui algo simples, mas extremamente relevante. Veja bem, esta carta, o apóstolo Paulo, nós estudamos já ela esse ano, não sei se vocês se recordam, nós fizemos um estudo profundo, ela deu uma série de 4 mensagens, e nós falamos uma mensagem central sobre cada capítulo, né? E o tema da mensagem, se você não se lembra disso, de cada detalhe dela, eu vou te lembrar do tema que talvez você vai se lembrar, porque nós falamos tanto na igreja quanto em todas as nossas células a respeito dessa palavra. E eu disse, verdades que não podem ser ignorados sobre quem vive debaixo de um céu aberto. Então, eu falei sobre esse tema. As 4 mensagens nós falamos sobre verdades que não poderiam ser ignoradas. E eu estou voltando nesse capítulo, nesse texto, nessa carta, porque esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem discípulo chamado Timóteo. Timóteo deu continuidade a uma das obras que o apóstolo Paulo assumiu, que ele abriu, na verdade, que ele plantou, deixou lá o seu discípulo e continuou as suas viagens missionárias. E a Bíblia relata muita coisa preciosa a respeito da vida de Timóteo. Primeiro, que ele era um jovem que se comprometeu bem cedo com o Senhor, um jovem que talvez, eu não vou dizer, a Bíblia fala dele em 2 cartas que Paulo escreveu, mas ele fez coisas poderosas, deu continuidade ao ministério, e eu acredito que ele teve essa escola tão especial que deu o fruto que deu. O apóstolo Paulo, obviamente, porque
a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, ele traz referência, ele traz alguns elementos do tipo assim, não foi uma obra só minha. E nesse sentido eu preciso realmente dizer que tem certas coisas que não é só o pastor. Às vezes a gente pensa que o pastor, ele vai ser o Superman, ele vai ser o super-herói, ele vai trazer a solução para tudo, e eu sou daquela filosofia, gente, que de verdade, isso é apenas uma ilusão. O pastor, ele é um complemento, ele é um canal, quem realiza a obra é Deus, e ele usa o pastor e várias outras pessoas, principalmente as mães. E aqui nesse versículo que nós lemos, eu amo um termo desse versículo, que nas Bíblias mais antigas fala de fé não fingida, que é exatamente, eu fiz questão de trazer hoje a minha Bíblia, que eu reflito nela todo dia em papel, anoto, porque eu não consigo ainda ficar sem anotar nada, e nessa Bíblia, que é uma Bíblia numa tradução mais antiga, ela fala de fé não fingida. Diga comigo assim, fé não fingida. O que isso comunica para você? O que isso fala ao seu coração? Quando você escuta essas três palavras, fé não fingida. Fé não fingida. Mais uma vez, fé não fingida. A gente sabe o significado de cada uma dessas palavras, e quando o apóstolo Paulo coloca essa palavra, fé não fingida, gente, me transparece uma ideia de uma pessoa que está tão fundamentada na palavra de Deus, mas tão fundamentada nas coisas de Deus, tão apaixonada por Deus, tão convicta de cada detalhe, do senhorio do Senhor Jesus Cristo, tão comprometido, que não resta margem para nada que não venha de Deus na vida dessa pessoa, no sentido, você percebe, é uma fé pura, é uma fé sincera, é uma fé que é um exemplo para os fiéis, é uma fé inabalável, nos remete a essa ideia, não é uma fé que é teatral. Em algumas vezes eu falei aqui na igreja sobre pessoas que fazem teatro da fé, porque quando você convive muito com uma pessoa, você aprende manias. Vai morar no Rio de Janeiro, daqui 2 anos você vai estar falando xixi, né? A gente pega as manias das pessoas, a gente pega o jeito de falar. Eu sou mineiro, mas eu não falo uai mais, pelo menos de vez em quando, eu solto um uai para lembrar da terrinha, mas já incorporei, eu estou aqui em São Paulo, já está indo para 11, 12 anos já, né? Ou seja, já virei da terra, já aprendi os costumes, então veja bem, a gente aprende. E o que eu estou querendo dizer com isso? Você pode aprender o vocabulário, você pode aprender alguns hábitos do povo de Deus, porque você convive num ambiente chamado igreja, mas talvez a sua fé ainda não continua sendo uma fé pura, não fingida, porque ainda falta um certo crescimento, se eu posso assim dizer, ao ponto de você falar, eu creio tanto que ninguém vai me tirar a convicção da palavra de Deus, e ainda que todo mundo esteja fazendo o contrário, eu permaneço com a palavra de Deus. O que a Bíblia fala, eu faço. O que a Bíblia me ensina, eu faço. Eu opto pela Bíblia. Tem um monte de gente que às vezes está até pregando e não acredita mais na Bíblia, mas isso não me interessa. Eu creio na Bíblia. Eu creio na palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Você entende o que eu quero dizer? Tudo isso que eu estou falando é para exemplificar o que a Bíblia chama de fé não fingida. Fé não fingida. Só que o que eu quero passar para vocês? Esse resultado na vida de Paulo e na vida de Timóteo. E Paulo, na última parte do versículo, ele fala assim, eu estou convencido que também habita em você.
Em outras palavras, eu estou convencido que no coração de cada um de vocês, e agora eu vou contemporizar aqui, tenho certeza que por causa do que é pregado nesse altar, por causa das experiências que se vive nessa igreja, das experiências que cada irmão, cada irmã que estão aqui, que são autênticos, que cada pessoa que chega nesse lugar me diz que foram muito bem acolhidos, muito bem-vindos na nossa igreja. Eu tenho certeza que também habita em vocês essa fé não fingida. Amém? Podem dizer amém? E olha só, e Paulo ele falou, eu estou convencido disso. E por que ele podia dizer isso? De olhar para Timóteo e falar, você tem uma fé não fingida, eu estou convencido disso. Por causa dos frutos, por causa do que Paulo transparecia, por causa do que Paulo fazia, por causa do seu comprometimento, do seu amor, da sua postura. Só que aqui tem 2 detalhes que eu queria trazer para vocês, e é aqui que entra a mamãe. Ele fala, primeiro habitou na sua avó, também na sua mãe, na sua avó Lloyd e na sua mãe Eunice. E ele reconheceu, o apóstolo Paulo teve a capacidade de reconhecer, em 2 graus, porque aqui, vó, dizem que é mãe 2 vezes, né? A avó, primeiramente, e depois na mãe. E por causa dessa consequência, Timóteo tinha uma postura no reino de Deus diferenciada. Porque Lloyd e porque Eunice teve uma fé não fingida, Timóteo conseguiu herdar uma característica dessas mães que fizeram diferença. É fato. E eu gostaria de, com muito carinho, e com muito temor, pedir a você, mamãe que está aqui hoje, me permita referir às mamães diretamente, não excluindo os outros que estão aqui, porque essa palavra serve para todos nós. Mas eu queria deixar aqui, para cada uma dessas mães que estão aqui hoje, o meu sincero parabéns, a minha sincera palavra que eu digo assim, eu me sinto honrado de falar, me dirigir a vocês, e admiração profunda. Quando eu leio aqui, o destaque da carta vai para Timóteo e para o autor Paulo. Mas o resultado da vida de Timóteo não teria acontecido se não tivesse essas 2 mulheres por trás. E eu falo que eu tenho profunda admiração para as mães, porque elas conseguem às vezes permitir que outros levem o crédito por causa daquilo que, na verdade, deveria ter sido dado totalmente para elas. Ela permite muitas vezes dar um passo para trás e ficar nos bastidores, enquanto outras pessoas vão e realizam coisas extraordinárias, mas que o princípio e a base da fé não fingida estava no coração dela em primeiro. E muitas vezes na história da humanidade isso se repetiu. Olha para você ver esse capítulo, essa carta que nós estamos lendo, ela carrega o nome do filho dela, do neto e do filho, né, vamos dizer assim. Carrega o nome do autor que a escreveu, mas pouco fala, se não somente esse versículo talvez, a respeito do que Lloyd e do que Eunice representou na vida de Timóteo. Mas você já pensou no profundo significado que tem uma fé não fingida? O que tudo isso queria dizer quando ele diz, esta fé não fingida habitou primeiro na sua avó e depois habitou também na sua mãe, e eu tenho certeza que habita em você? O resto que desenrolar disso, gente, nunca vai apagar essa base principal na qual a carta foi escrita. A carta foi escrita sobre uma fé não fingida. E eu quero hoje contar 2 testemunhos para inspirar cada uma de vocês que estão aqui na sua caminhada e continuidade. Baseado nesse versículo bíblico, e para você ver quão relevante é essa história. A perseverança. Uma mãe disposta a ter uma fé não fingida e impactar uma geração. Quero contar 2 testemunhos rapidinho.
porque é o que me veio à memória quando eu estava preparando essa mensagem. A primeira tem a ver com uma mulher chamada, salvo engano, Susana. Inclusive, deu nome a um livro. Ela foi mãe de 2 meninos, Carlos Wesley e o irmão João Wesley, traduzindo. Né? Quem conhece os sobrenomes sabem já mais ou menos do que a gente está querendo dizer. Na verdade, ele não é nem traduzido o nome por português como João Wesley. A gente mantém o original mesmo quando a gente se refere a esse avivalista chamado John Wesley. John Wesley impactou a Inglaterra mais ou menos no ano de 1739, por aí. A igreja estava apática, vazia, no século XVIII na Inglaterra. Pregadores descomprometidos pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos. Esta é a descrição da Inglaterra naquela época. E desciam do púlpito e depois eles iam beber nos bares. Foi nesse tempo de apostasia da fé que Deus levantou os filhos de Susana Wesley e outros jovens que, cheios do Espírito Santo, oraram e buscaram um avivamento para a igreja. E no dia 31 de dezembro de 1739, quando esses jovens estavam reunidos num clube santo em Oxford, o Espírito Santo foi derramado poderosamente. Revestido com o poder do alto, esses jovens saíram a pregar no poder do Espírito Santo. E a igreja da Inglaterra se levantou das cinzas para experimentar um dos mais importantes avivamentos da história da igreja no planeta. Certamente, por trás desse grande mover de Deus, esteve uma mulher de oração. Uma mãe que intercedia diariamente, ensinando uma fé não fingida para 2 filhos avivalistas. E mudou a história da Inglaterra naquela ocasião. Entende o que eu quero dizer? Outra experiência é mais pessoal para nós, é mais significativa para nós quadrangulares. A Igreja do Evangelho Quadrangular nasceu através de uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, nos Estados Unidos. Nós ensinamos sobre isso no nosso curso Conheça. Eu trago algumas fotos do primeiro templo que foi edificado para 5.000 pessoas, e na inauguração teve que fazer 3 cultos. Gente, como que eu queria fazer um negócio desse? Senhor Deus, imagina. O templo cabe 5.000 pessoas sentadas, e no primeiro culto teve que fazer 3 cultos porque não cabia. Coisa de louco, né, gente? E é uma obra extraordinária. Mas o que a gente às vezes não sabe, e eu sou curioso, tem um livro lá na minha biblioteca, inclusive, que chama Sister Aimee, que conta a história não somente da Aimee, mas o da mãe da Aimee. E como o dia é de mamães, eu acho legal trazer à memória essa experiência. A Minnie, ela foi abandonada, os pais dela morreram, ela ficou órfã. E ela foi adotada por um casal muito especial, de um grande avivamento que também estava acontecendo naquela época, que era muito, inclusive espalhou para o mundo inteiro, chamado Exército da Salvação. Eles adotaram ela e levaram ela com eles nas viagens, pregações, e ela ficou cheia de Deus, e ela queria muito servir a Deus. Mas quando ela estava ali por volta dos seus 14 anos, ela acabou sendo infectada com um vírus. Nada parece com hoje em dia, né? Eu não me recordo exatamente qual foi a doença que ela teve. Não era corona, porque corona é algo recente, né? Mas ela não pôde seguir viagem. Os pais adotivos acharam que ela ia morrer. Para cuidar dela, eles trataram dela no hospital, mas deixou ela ao cuidado de uma família. E ela viu o sonho dela de servir a Deus indo embora, porque eles precisavam continuar com a obra e ela ficou para trás. E ela foi, o tempo foi passando, ela recebeu a cura, mas só que agora o contexto já tinha mudado, as coisas já tinham andado, mas ela continuou com aquele sonho no seu coração. Um dia ela casou
e foi morar numa fazenda em Ingersoll, no Canadá. Interior, roça, mais especificamente falando. E ela começou então a lutar com Deus nos seus momentos, por quê? Porque ela viu que agora que ela não ia fazer nada para Deus mesmo. Ao invés, ela já tinha sido abandonada, os pais tinham morrido, já tinha sido abandonada pelos pais adotivos, porque agora eles estavam em outros lugares pregando e ela já tinha sido abandonada, casada na roça, o que ela ia fazer para Deus? Só se pegar para o gado. E ela começou a orar incessantemente, e chorar e buscar a Deus. E na história dela, conta que um dia ela entrou no quarto chorando, e ela pediu para Deus, ela falou assim: Senhor, me dá uma filha. Ela pediu desse jeito: me dá uma filha, para que ela possa pregar aonde eu não preguei, encher os lugares que eu não enchi, e aonde eu não pude ir. Ela diz que nesse testemunho dela, um sol entrou pela janela, um raio de sol, ela sentiu como se fosse uma luz muito profunda, e que a oração dela tinha sido respondida. 2 meses depois ela descobriu que estava grávida. Ela nunca fez um exame, mas a história conta que ela nunca duvidou que era uma menina. Essa é a história da Minnie, mãe da Amy. A Amy pregou no Coliseu, pregou em Hollywood, fundou a primeira igreja de uma mulher no mundo, abriu a primeira rádio gospel do mundo, impactou a sua geração para a glória de Deus, e hoje a Igreja do Evangelho Quadrangular, em menos de 100 anos de existência, está em mais de 160 países do mundo. Por trás teve uma mãe que orou com uma fé não fingida, dedicando o fruto do seu ventre ao Senhor. O porquê que eu quero trazer essa palavra para você nessa manhã? Porque muitas vezes você pode, talvez, ter pensado que o seu trabalho estava não sendo recompensado. Mas a Bíblia garante que o seu trabalho não é vão no Senhor. A Bíblia garante que se você discipular os seus filhos, se você assumir esse papel, esse ministério, e agora, eu até esqueci de compartilhar de manhã na hora que eu iniciei, porque eu falei para a pastora Débora que eu ia dar um tema para essa mensagem. E agora que eu vou revelá-lo, a missão de ser mãe. Se você assumir essa missão de ser mãe, de acordo com a palavra de Deus, recordo-me da fé não fingida que habitou na Lide, na Eliana, na pastora Dalva, na Cida. Me perdoe as demais, senão eu vou ficar citando todas. Eu tenho certeza que habita em todo mundo. Recordo-me dessa fé não fingida, desse ministério que é ser mãe. E que o fruto do seu ventre possa mudar a história, dividir histórias, gerações, mudar a história da sua família, da sua casa. Se você tão somente entender que o seu papel, por mais que ninguém esteja vendo, talvez não vai ter uma carta escrita com o seu nome, mas você sabe que a fé não fingida hoje de Timóteo não começou com Timóteo, não começou nem com Paulo. Primeiro habitou em Lloyd, depois em Eunice. Mãe, você tem um ministério dado por Deus, muito relevante. Não deixa que ninguém diminua esse papel tão importante que Deus pôs na sua mão. O mundo está tentando fazer de conta que isso não é relevante. Que para ser importante você precisa competir com os homens. No final das contas, sim, eu defendo que todos nós temos direitos sim iguais. Eu não vou contra nenhum movimento aí que as pessoas às vezes podem usar argumentos torcidos para tentar mudar a nossa pregação. Não é isso que eu quero dizer. Eu só quero dizer que você nunca foi irrelevante para Deus.
Você nunca foi relevante para Deus. Nunca foi. Nunca foi. Eu queria orar por cada uma de vocês nessa manhã. Amém? Sobre essa palavra, sobre essa fé não fingida, que você possa recuperar o ânimo do seu ministério de ser mãe. Se coloque de pé nessa hora, todas as mamães, quem não é mamãe também se coloca de pé, estenda a mão para uma mamãe que está aí perto de você, né? E que em nome de Jesus, aquelas que têm a oportunidade hoje de encurtar os caminhos, né? A gente pode planejar o nosso futuro, esse futuro missionário que Deus tem para você. Amém? Estenda suas mãos então para o alto, você é mamãe, e você que está aí perto de uma mamãe, estenda a mão para ela e vamos interceder por ela, os filhos. Isso, João Gabriel, estende a mão para a mamãe. Glória a Deus. Pai Santo, Senhor, no seu santo nome, Pai, nessa manhã, Pai, nós queremos dedicar ao Senhor, queremos abençoar, meu Pai, a vida e o coração de cada uma dessas mamães, Senhor Deus.